Olá pessoal, esse é o canal Matemática em um Clique. Meu nome é Felipe e o assunto do vídeo de hoje é progressão aritmética, também conhecida como PA. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, assiste o vídeo até o final que eu vou apresentar os conceitos principais sobre essa matéria. Então vamos lá. Eu gosto de começar apresentando a definição. Então a definição da PA é uma sequência numérica em que o próximo elemento da sequência é o número anterior somado a uma constante r, também conhecida como razão da PA. Para calcular essa razão, basta subtrair um elemento qualquer pelo seu antecessor. Então está aí uma formulinha básica da razão da PA. A gente vai usar ela mais para frente. Então tem aí alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então tem aí uma sequência 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Nós podemos notar aí, primeira coisa, que é uma PA infinita, porque ela não tem o último termo, ela vai infinitamente somando. A razão da PA, se a gente subtrair um elemento do seu anterior, no caso aqui 8 menos 6 dá 2. Então a razão da PA é 2. No caso é uma PA crescente, porque a razão é maior que zero. Então tá aí as informações. Vamos para o próximo exemplo. 35, 30, 25, 20, 15, 10 e 5. Nós podemos notar uma diferença aí, que essa PA já tem um número finito de termos, então é uma PA finita. E também podemos notar que ela é decrescente. O número sucessor é sempre menor que o anterior. Se a gente fizer o cálculo aqui, por exemplo, 25 menos 30 dá menos 5. Então, a razão é menor que zero, por isso é uma PA decrescente. E o último exemplo aí, a título de curiosidade, é uma PA constante, porque todos os termos são iguais. No caso, então, o R é zero. Agora vamos para o próximo conceito, que é o termo geral da PA, ou AN. É possível a gente calcular qualquer elemento da PA se a gente tiver algumas informações, que no caso é a razão, a posição do elemento que você quer saber e o primeiro elemento, ou algum que a gente possa partir dele. Então a fórmula geral do termo da PA é essa: AN igual a 1 mais n menos 1 vezes r. No caso, o r aí que a gente já falou é a razão da PA. O AN é o termo que a gente está calculando, o termo geral da PA. O A1 é o primeiro elemento da sequência. E o n é o número de termos ou a posição do termo que a gente quer calcular. Então, vamos dar um exemplo aí para vocês entenderem melhor. Encontre o sexto termo de uma PA, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 4. Então, aí do enunciado a gente tira que o primeiro termo é 3, então o A1 é igual a 3. Também ele fala que quer encontrar o sexto termo, então no N a gente vai usar 6. E ele dá também a razão da PA, que é 4, então R igual a 4. Aí dá para a gente já calcular, a gente tem todos os dados da fórmula. Então A6, que é o sexto termo da PA, é igual a 3 mais 6 menos 1 vezes 4. Aí calculando A6 é igual a 3 mais 5 vezes 4. A6 é igual a 23. Então o sexto termo dessa PA é igual a 23. Agora vamos para o próximo conceito, que é o total de termos de uma PA. Usando essa mesma fórmula, a gente pode determinar a quantidade total de termos de uma PA, se a gente tiver o primeiro termo e o último, que seria o A1 e o AN, e se a gente tiver a razão também. Então vou dar um exemplo aí para vocês entenderem. Aqui no caso a gente não conhece o N, que é o número de termos da PA. Então, determine o total de termos da PA 6, 11, 16, 21 e vai até o número 51.
Então aí dos dados a gente tem que o primeiro termo é 6, então no caso A1 igual a 6. O último termo é 51. O N a gente quer calcular, mas a gente tem o R. A gente pode determinar o R calculando qualquer termo menos o anterior. Então no caso aí 11 menos 6 é igual a 5. Então a razão da nossa PA é 5. Então agora para a gente calcular o N, a gente joga os dados na fórmula. Então a N, que é o último termo, é 51, é igual a 6, que é o primeiro termo, mais N menos 1, o N a gente está calculando, vezes 5, que é a razão. Então a gente aplica a distributiva aí, 5 vezes N menos 5. Aí passando, simplificando aí, 6 menos 5 dá 1. Passa para o outro lado, fica 50 igual a 5N. Aí divide 50 por 5. Nós temos aí que o número de termos dessa PA é 10. Agora o último conceito aí principal que a gente tem na PA é a soma dos termos de uma PA finita. Também cai muito em prova isso aí. Nós temos uma fórmula para calcular a soma dos termos de uma PA, que seria o primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos da PA sobre 2. Então aí no caso o SN é a soma dos termos de uma PA. Vamos fazer um exercíciozinho aí para vocês aplicarem a fórmula. Calcule a soma dos 14 primeiros termos da PA. 2, 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Notem que é uma PA infinita, só que como ele definiu que ele quer a soma dos 14 primeiros, é possível a gente calcular. Então a gente tira daí que o A1 é 2, que é o primeiro termo da nossa sequência. O número de termos aí que ele quer, 14, então o N é 14. Notem que o AN a gente ainda não tem, só que a gente pode determinar a razão e calcular o AN. Então a razão aqui, a gente subtrai o segundo do primeiro, o segundo elemento do primeiro da PA, nós temos 5 menos 2 igual a 3. Assim é possível a gente calcular o AN ou A14, que é o último termo aí da soma que ele quer. Então a gente joga na fórmula de termo geral da PA. A14 é igual a A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, então no caso o nosso N é 14 menos 1, vezes o R, que é 3, que a gente calculou aqui. Então simplificando aí, 2 mais 13 vezes 3, A14 é igual a 2 mais 39. Então o 14º elemento dessa PA equivale a 41. Então agora, como a gente tem o primeiro e o último elemento da soma, a gente consegue calcular. Então vamos jogar aí os dados na fórmula. A soma dos 14 elementos da PA é igual a 2, que é o primeiro elemento, mais 41, que é o 14º, vezes 14, que é o N, sobre 2. Então, simplificando aí essa divisão, dá 7. Então, soma dá 43 vezes 7. Soma dos 14 primeiros termos é igual a 301. Então, esses são os principais conceitos aí de progressão aritmética. Através deles dá para vocês calcularem aí tudo que pedem. E aí tem um resuminho do que foi passado aí, as fórmulas e o que significa cada termo. Então, obrigado aí por ter acompanhado o vídeo até o final. Se gostou, curte o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve e acompanha aí os próximos vídeos que a gente vai lançar aí nas próximas semanas. Se tiver alguma dúvida em específico, pode escrever nos comentários que a gente faz um vídeo explicando o assunto. Agradeço aí a todos pela presença. Isso aí, até o próximo vídeo. Até mais.